vocês estão bem? Hoje o dia não tá muito bem, né, para nós. E perdemos, infelizmente, o jogo aí no final de semana, né? Perdemos o majestoso contra o São Paulo. Eu comecei com essa foto do Fagner aqui, cara, porque é brincadeira o que esse cara fez pro Corinthians. Eu jogo grande parte dessa derrota no Corinthians nas costas desse cara aqui, pela representatividade que ele tem, pela experiência que ele tem, por ele já entender o que é um clássico contra o São Paulo, por ele já saber o que é o Corinthians, por ele entender, eu não sei se ele entende, né, a situação que o Corinthians está, mas a falta que ele fez foi juvenil, juvenil demais, né? Então a gente analisando o jogo, você não precisa ser nenhum expert para você entender, né, naquele lance que o Caleri leva a bola até o final do campo, lá que o Caleri não vai entortar ele, o Caleri não é um jogador que dribla, o Caleri não é um jogador craque que vai puxar para trás, sair de letra e sair jogando. Cara, não precisa. Era só fazer o básico. Qual que é o básico para mim, para você que, assim, leigamente entendemos de futebol? É só você cercar ali. Ele não vai fazer nada, ele só vai tentar cruzar para dentro, cara. Não precisa. E aí o Fagner vem e dá uma solada de cima para baixo, que o fundamento do futebol fala que é falta, né? Falta gravíssima. Então, para que vai fazer isso na situação que o Corinthians está? Então, grande parte dessa derrota tá na conta do Fagner, sim. O Corinthians, acho que, cara, o Fagner com isso, né? Ele vinha crescendo de rendimento, mas é um erro, assim, para o juvenil, que um menino da base faria. Não o Fagner, entendeu? Que já tá no final de carreira, praticamente, já é macaco velho, jogou Copa do Mundo, né? E tá numa situação complicadíssima e coloca o Corinthians numa situação complicadíssima dessa. E aí ele faz a falta, né? E o São Paulo marca o pênalti, vira o segundo tempo 1-0 ganhando com um a mais. Olha a situação que o Fagner colocou o Corinthians, né? Mas deixa a sua opinião aqui se você pensa diferente, se você acha que não foi falta, né? Pra gente saber aí a opinião da Fiel. Quero falar também um pouco sobre o Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto, cara, o que não falta é entrega, a fase do Yuri Alberto é boa, ele marcou o gol de ontem, eu tava vendo que os números do Yuri Alberto são melhores que o do Caleri esse ano. Ah, não vai ficar comparando os dois? Porque o Caleri nunca tá em má fase, né? Como é que pode um cara em má fase o ano todo ter mais gols que o Caleri? Enfim, deixo aqui a minha defesa do Yuri, que cresceu muito de rendimento, muito mesmo, e fez gol, né? Ontem o Corinthians foi aguerrido, lutou, cara, quase empatou, cara. Se o Romero faz aquele gol que passa por baixo das pernas do goleiro, cara, tava assistindo o jogo, foi incrível, mas enfim, o Coringão não foi dessa vez, mas assim, a gente sai de cabeça erguida, né? Dos males, não foi um péssimo jogo, terminar com se você assistiu o jogo, você viu. O último lance, cara, o time do Corinthians tá parado, porque não aguenta mais correr, cara. O juiz deu 10 minutos de acréscimo, né? Então tem só 2 jogadores na zaga contra 4 do São Paulo. Então tá bem complicado ali, toma o terceiro gol e acaba, mas esse jogo aí dava para ter ganhado, cara. Dava para ter ganhado. Se o André Ramalho tivesse um pouco mais cabeça, não ter nada daquela cotovelada no Caleri, ele ficaria com 10, o Corinthians continuaria jogando, tentando, né? Então foi no detalhe que perdeu. O Corinthians não jogou mal, o Corinthians jogou bem, foi no detalhe mesmo que perdeu. E aí a gente amargou essa derrota, né? E aí dava já para ter saído da zona de rebaixamento. Tá aqui, ó, Memphis Depay também. Cara, eu vi muitos comentários negativos sobre ele, né? E aí, você tá achando que vai passar no meio de 3, sair driblando todo mundo e fazer o gol, falando que ele tá acima do peso, que ele tá sem ritmo, tá falando que ele tá achando que se ele é o Ronaldo Fenômeno, que ele não é nada, que ele precisa de voltar, se conscientizar, que ele errou 2, 3 bolas de fato. Ele entrou na fogueira, pessoal, mas não tem muito o que fazer. O Corinthians com 2 a menos ali, não tem muito o que fazer, assim. Taticamente falando, não tem como você comentar uma partida com 2 a mais. É surreal. Tem que correr por 1 a mais, assim. Então não dá. Né? Agora, se fosse 11 contra 11, até mesmo 10 contra 11, daria para analisar um pouco mais. É lógico, ele tá acima do peso. E não tô passando pano aqui não, tá, pessoal? Não tô defendendo o Memphis Depay, não. Né? Eu só tô falando que as circunstâncias em que ele estava em campo ontem foi muito ruim. Né? Para qualquer jogador foi ruim. Então, né, é difícil o cara fazer a diferença assim. Mas é nitidamente, né? Ele tá fora do peso, tá um pouco acima do peso. Nitidamente, né? Ele tem que entrosar ainda mais com o time do Corinthians. Nitidamente, é nítido isso. Mas não coloco a derrota de ontem aqui na conta dele, não. Se você pensa diferente, coloca aqui nos comentários, tá?
Agora, eu quero colocar aqui para vocês um pouco da tabela aqui do Campeonato Brasileiro, para ver como é que o Corinthians está. Ontem, o Fluminense perdeu. Assim, foi a maior bênção de todas, foi essa, né? Foi o Fluminense ter perdido pro Atlético Goianiense de 1-0. Até isso, assim, o Corinthians deu sorte ontem. E ficou dessa forma, né? O Fluminense ainda tem um jogo a menos aqui, Porém, né, o Corinthians está com um ponto a mais, né? Então aqui é um jogo só, né, de diferença e um ponto a mais, assim. E o Corinthians está colado com a mesma pontuação aqui do Vitória, né? Então, assim, não dá, cara. Dá. O Corinthians vai fugir do rebaixamento, né? Não tá tão ruim. Eu acho que a gente já esteve em momentos piores, né? Em várias projeções que eu vi, esse jogo contra o São Paulo era para realmente se esperava que não somasse ponto ou empatasse, né? Mas o Corinthians está ainda, cara, dá para acreditar, assim. Mas é isso aí. Você acha que o Corinthians passa do Flamengo? Deixa o seu palpite aqui, acerte nos comentários. É um prazer ter você aqui. Poxa, se inscreve no canal. Muita gente que assiste os vídeos aqui não é inscrito, então dá essa moral, se inscreve no canal aí. Logo nós voltamos com mais notícias, informações, tudo sobre o Corinthians. Um forte abraço e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Valeu!